Salve, salve! Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas e, é claro, com a sua audiência, você ligadinho aqui na nossa programação e no nosso Antenados na Geral. Sempre com assuntos muito interessantes, que tem muito a ver com você. Hoje a gente começa mais um Antenados com grandes debatedores, grandes convidados por aqui. Ele é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, professor de História e Teologia, Marcos André. Uma honra tê-lo aqui, Marcos. A honra é minha. Estou feliz porque já há um bom tempo não tem vindo do Antenados e retornar a essa casa e esse programa é satisfatório e abençoador. Espero que possamos fazer um bom debate e trazer, de certa forma, um esclarecimento bíblico para o nosso telespectador. Eu gostei do Brasil aí na lapela, né? Hoje precisa de um negócio na lapela de Brasil, né? Certamente. Eu vou pegar aquela frase de efeito que diz: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, Nerval Soares. Uma honra tê-lo aqui, pastor Nerval. Eu, Lincoln, para voltar ao Antenados. Esse tempo que passaremos juntos aqui é realmente um tempo de bênção, de aprendizado para todos nós. Amém. Obrigado pelo convite. Ele é pastor da Igreja Metodista em Mauá, formado em Ciência Econômica, Teologia e Psicologia Pastoral. Uma honra tê-lo aqui, pastor Walter Serafim. Ô Lincoln, prazer revê-lo, né? Há muito tempo a gente não está junto. Para mim é uma alegria estar aqui, alegria estar com os irmãos aqui. E espero poder contribuir aí com o tema e vamos ver o que vai dar nesse tema aí, né, Lincoln? Amém. Vamos estar juntos. Ele é pastor da Comunidade Evangélica Ministério Visão de Adoração. Meu amigo pastor Arquimedes Duarte. Uma honra, um prazer, uma alegria tê-lo aqui, pastor Arquimedes. A honra é toda minha, mais uma vez. Fico muito feliz por poder estar mais uma vez com vocês. Contigo eu estou sempre, né? Como na rádio, a televisão. Mas estar com os irmãos, falarmos de um assunto bastante relevante, vai nos trazer aí grandes edificações. Amém. Bons tempos de Maranata, né? Bons tempos. Bons tempos, né? Não pode falar quanto tempo, né? Não. Legal, a temática que a gente traz hoje aqui é sobre igreja, pessoa ou lugar. E eu começo com uma pergunta para colocar para os debatedores, que é a seguinte: ainda é pertinente questionarmos quem é a igreja nos dias de hoje? Quem é a igreja? Pessoas ou lugar? Bom, a própria pergunta, de certa forma, Lincoln, já responde. Uma vez que a pergunta é quem se refere a coisa, a ambiente, a lugar, mas a pessoa. Então, de certa forma, na própria pergunta não é resposta. Então, igreja não é lugar, não é ambiente, não é estrutura. Igreja é gente. Então, quem é igreja? Gente. Agora, que gente? Que gente é essa? Se vai à igreja, ou foi feita a igreja? Agregando talvez um pouco mais, pastor, na questão da compreensão do hoje, talvez o foco não seja lugares, nos dias de hoje? Infelizmente, para muitos sim, né? As pessoas enxergam, tanto que é praxe, é comum, nós ouvimos as pessoas dizerem assim: eu vou à igreja. Não é mesmo? Uhum. Na realidade, até eu entendo isso como sendo força de expressão, um hábito nosso, nos referimos assim. Nós vamos ao templo, como podemos ir a uma casa, como podemos ir a uma praça, não é? E ali a igreja se reúne para adorar a Deus. Então a igreja, seja qual for a situação, sempre é gente e nunca é o lugar. À vontade. Lincoln, assim, pegando um pouco a fala do pastor Nerval, eu pessoalmente eu tenho uma fala com relação a essa questão da igreja, porque de verdade, Cristo não morreu por templo, ele morreu por gente. Ele de verdade, tudo que é empenhado na palavra de Deus não é por lugares, é por pessoas. Então, assim, a essência das coisas de Deus são sempre ligadas a pessoas. Tudo que está em volta dessas pessoas é para ajudar ao caminhar das pessoas. Então, a igreja, ela é uma ajudadora, não tenho dúvida, a igreja é de Deus, é santa, é um lugar escolhido por Deus para a reunião dos seus escolhidos, dos seus santos, mas, de verdade, ela não é a essência do que é a palavra de Deus. Cristo não morreu por templo, ele morreu por templo que sou eu. Então, eu de verdade, eu quero sempre levar isso para a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é sempre pessoas. Eu luto, os pastores aqui também,
para salvar pessoas. A gente está levando a mensagem para pessoas. E é muito comum, por exemplo, eu na minha igreja eu faço algumas reclamações com relação a isso, que as pessoas, eu tenho uma quantidade de gente que vive convidando as pessoas para ir à igreja, e fala o tempo todo, olha, vai lá na igreja e tal. E aí as mesmas pessoas que convidam pessoas para ir à igreja não são as mesmas, por exemplo, que convidam as pessoas para receber Jesus. Uhum. Então eu sempre digo isso, gente, eu acho que as pessoas precisam vir à igreja, mas a mesma pessoa que convida não tem sido as mesmas pessoas que têm convidado essas pessoas a receber Jesus. Então eu acho que talvez o convite fosse esse. Você quer receber Jesus? É isso. Agora, se você quer, você pode ir na minha igreja ou em qualquer outra, mas é isso. Então a gente dá sim muita ênfase à coisa do templo, os templos cada vez mais suntuosos, a gente dá essa ênfase ao templo, sim. Mas é também um pouco cultural, né? Se a gente for olhar aí a história, a gente vai ver que é cultural. Tem gente que nem dá essa conotação, mas a importância da igreja a primeira aparição de Jesus ensinando aos 12 anos foi na igreja. A primeira fala de Jesus de um texto bíblico foi na igreja, o texto de Isaías 53 que ele leu na igreja. O tempo todo a gente vê o respeito e o amor. Jesus chama, em algum momento, curou um homem aleijado e disse para ele, olha, vá à igreja e se apresente ao sacerdote. Então, assim, a igreja tem o seu papel. Ela cumpre o seu papel, ela tem a sua importância. Eu sou pastor de igreja, então ela cumpre o seu papel, ela tem o seu valor. Mas a pergunta não é essa. O que tem mais valor para Deus são as pessoas. Pastor Aquimino. A própria essência da palavra, né, eclesia, ela já traz essa conotação bastante peculiar. Fala-se de ajuntamento dos santos, reunião, congregação dos santos. Se nós olharmos para o prisma de organismo, nós vamos ver pessoas. Se nós formos olhar pelo lado organização, nós vamos olhar para os templários, né? Então, a ênfase hoje que se dá é uma visão muito mais templária do que humana, né? Então, a igreja em si, ela tem que ser, na verdade, um alvo de investimento em pessoas, para que se propague melhor o reino através dessas pessoas e que seja forjado o caráter de Cristo na vida dessas pessoas como igreja. Se a gente olhar para a história, né, a visão templária se deu depois do quarto século. Antes disso, o povo só tinha tabernáculo de Moisés e templo de Salomão. Não via mais nada. Então essa visão templária veio muito depois do quarto século. E até iam 4 vezes por ano. Iam 4 vezes por ano. Então o que acontece? Hoje, baseado na sua pergunta, a essência da importância maior que se deve dar são pessoas, né? Que na verdade são os verdadeiros templos do Espírito Santo. Agora, pastor Walter faz uma colocação de um foco de Jesus na igreja. Mas Jesus não conduzia seus discípulos na igreja. Não. Como é que ele ensinava? Os ensinamentos de Jesus eram basicamente relacionamento interpessoal. Na verdade, a maior cultura, o maior aprendizado que os discípulos tiveram foi na caminhada com ele constantemente. Lincoln, já que eu fui citado, eu gostaria de voltar. Pertinente. Já que eu estou pertinente aí no comentário. O que eu disse é que Jesus deu o devido valor à igreja. Mas é importante notar que o ministério de Jesus, o maior valor de Jesus foram as pessoas, especialmente as totalmente decaídas. Então, assim, Jesus nunca abriu mão disso em seu ministério, de cuidar de gente. Isso ele nunca abriu mão. Obviamente, ele colocou a igreja, ele inseriu a igreja no seu devido lugar. Ele, como eu disse, ele esteve na igreja dos 12 anos de idade ensinando. Agora, o evangelho, o caminhar cristão, é sempre o dia a dia, o caminhar mesmo, é o andando com Cristo, é o andando o tempo todo. Então, isso independe da igreja. As 4 paredes, eu digo na minha igreja o seguinte,
Cristo disse assim: o reino de Deus está no meio de vós. Então eu sou o reino de Deus, nós somos o reino de Deus. As 4 paredes é o lugar do encontro. Ali eu tenho certeza que há a manifestação do poder de Deus, eu tenho certeza de que existe uma unção genuína que Deus derrama sobre a igreja, não tenho dúvida disso. As experiências do Evangelho, experiências conjuntas dentro da igreja, não tenho nenhuma dúvida disso. O que eu não... eu sou totalmente favorável à igreja, como disse, sou pastor de igreja. Mas o que eu não gosto e não acho, na minha opinião, oportuno, é querer avaliar e fazer um contraponto entre igreja e gente. Não, isso não pode existir. Se você fizesse esse comparativo, sempre vai ser gente. Entendeu? Não, é isso que eu tô tentando. Mas a instituição em si, ela tem seu devido valor. A gente vai pro break rapidinho. Sem pessoas não tem instituição. Sem instituição não tem pessoa. Agora que tá ficando bom. A gente vai pro break rapidinho, eu volto com o pastor Marcos para que ele participe dessa discussão. E eu volto já com Antenados na Geral, sempre com um tema muito bacana. E hoje a gente falando sobre igreja, pessoas, lugar. E você ligadinho aqui na Boas Novas. Antenados na Geral. Sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E você ligadinho no lugar certo. E a gente volta já.